Talvez você não esteja travado por causa de um passado ruim, mas porque não conseguiu soltar o que foi bom. Shalom, amados, Evelyn Maciel aqui. Vamos ao quinto dia e o nosso foco de hoje é olhar para frente. Eu vejo muitas pessoas que não avançam na sua vida porque estão aprisionadas ao passado. A grande maioria está presa na dor, né? Depressão, mas muitas vezes tem pessoas que estão presas ao que foi bom para elas. Independente se é pelo sofrimento ou se é por saudade daquilo que era bom, o resultado produzido será sempre o mesmo: paralisia. Eu vejo em Gênesis duas histórias assim tão importantes que mostram exatamente essa situação. A primeira história é o pai de Abraão, Terá. Terá saiu para ir para Canaã. Ali no capítulo 11 vai estar essa história, ele saindo para ir para Canaã, mas no meio do caminho, em Padã, o filho dele morre, Arã morre. E ele paralisa, e ali ele fica por um tempo, e ele não sai mais dali, a ponto de Deus falar com Abraão e falar: sai do meio da tua parentela e vai. E uma outra história que eu vejo que também se assimila a isso é a história da mulher de Ló. Existia uma promessa de livramento, existia também uma instrução muito clara: não olha para trás. Só que ela olhou. E ela olhou não apenas com os olhos, ela olhou com o coração, e isso fez com que ela se tornasse uma estátua, ficando imóvel no meio do caminho. Quando o passado se torna apego para nós, ele nos impede de viver o futuro que Deus preparou. E Paulo, compreendendo esse princípio, né, compreendendo a maturidade espiritual que havia nele, ele declara que ele escolheu esquecer o que ficou para trás e avançar para o que estava diante dele, prosseguindo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. E quando Paulo escreve isso em Filipenses 3, né, do 3 ao 14, não é porque o passado não importava, só que o passado não devia e não podia governar o presente. Então, por quê? O reino de Deus está sempre em movimento. Deus não vai construir o novo sobre as nostalgias, nem sobre as feridas não tratadas. A vontade de Deus é que o passado seja fonte de aprendizado, só que não um lugar de morada para nós. Se nós insistirmos em viver olhando para trás, nós perdemos velocidade espiritual, discernimento, nós perdemos sensibilidade para o que Deus está fazendo agora. Não que nós não devamos olhar para trás, porque a gratidão se exerce olhando para trás realmente, mas a expectativa ela se constrói olhando para frente. E maturidade espiritual é saber a diferença entre honrar o passado ou se aprisionar a ele. Hoje o Senhor está nos chamando para alinhar o olhar. Existem coisas maiores preparadas, existem novos começos para nós. Só que tudo isso exige decisão, decisão de soltar o que ficou para trás e viver o que está adiante. Senhor, eu entrego nas tuas mãos tudo aquilo que ficou para trás e que ainda tenta governar o meu coração. Cura o que precisa ser curado, Senhor. Encerra ciclos que já cumpriram o seu propósito. E ajusta meu olhar para o que o Senhor está fazendo agora. Dá-me coragem para avançar, maturidade, Senhor. Maturidade para discernir, ó Pai. E muita fé para prosseguir avante. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Até amanhã. Compartilhe esse devocional para abençoar a vida de alguém.